sob a proteção de Deus e em nome do povo de Bananeiras, declaro aberta a sessão ordinária de número 2236 da Câmara Municipal de Bananeiras. Convido o vereador Antônio Marques para a leitura bíblica. Boa tarde. Senhor presidente, leitura bíblica está contido em Marcos 1, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz: E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Palavra do Senhor. Convido o secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior. Aos 7 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Bananeiras de número 2235, sob a presidência do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Estiveram presentes os vereadores Antônio Marques Batista, Douglas Andrade da Costa, Gilson Rosário da Silva, Jorge da Silva dos Anjos, José Marcelo Bezerra da Silva, José Nicodemos da Costa, Lenilson Pereira de Souza, Paulo Rocha de Lima, Pedro Batista de Andrade Filho e Ramon Moreira de Lima. Às 17 horas, o senhor presidente declarou em nome de Deus e do povo de Bananeiras aberta a sessão. Inicialmente, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura bíblica, a qual se encontrou no livro dos Salmos, capítulo 1 e versículo de 1 a 2. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade. Logo após, determinou a leitura das correspondências e das matérias do expediente. Projeto de lei de número 01/2019, que dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do município de Bananeiras, com o regime próprio da Previdência Social. RPPS, de autoria do Poder Executivo. Requerimento de número 10/2019, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal a adaptação ou construção da escola modelo nos moldes de educação do campo em cada região da zona rural, de autoria do vereador José Nicodemos da Costa. Requerimento de número 11/2019, solicitando ao secretário municipal de saúde instalação de serviços do hemonúcleo neste município, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Em seguida, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o senhor presidente colocou em discussão as matérias de ordem do dia. Logo após, fez uso da palavra o vereador José Nicodemos da Costa, que fez as devidas justificativas das matérias de sua autoria, aguardando aprovação. Em seguida, depois das matérias serem discutidas entre os vereadores, o senhor presidente colocou em votação as matérias em deliberação. Requerimentos de número 04, 05, 06, 07, 08, 09/2019, todos aprovados por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente facultou a palavra e, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus e do povo de Bananeiras encerrada a sessão, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual segue devidamente assinada após sua aprovação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bananeiras. Feita a leitura bíblica, a leitura da ata, coloco em discussão o vereador que for favorável, permaneça como se encontra. Ata aprovada. Convido o senhor secretário para a leitura do expediente. Expediente do dia. Requerimento de número 12/2019, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal e Secretaria Municipal da Educação implantação de serviços de monitoramento do transporte escolar da rede pública de ensino nesse município, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Requerimento de número 13/2019, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal a limpeza do poço artesiano do conjunto Edgar Santa Cruz, nesse município, de autoria do vereador Lenilson Pereira de Souza. Requerimento de número 14/2019, solicitando do excelentíssimo prefeito municipal a reposição das caixas d'água da rua Santo Antônio, nesse município, de autoria do vereador Lenilson Pereira de Souza. Requerimento de número 15/2019, solicitando do excelentíssimo prefeito municipal a iluminação do sítio Buraco ao sítio Encruzilhada, nesse município, de autoria do vereador Lenilson Pereira de Souza.
Requerimento de número 16/2019, solicitando que seja marcada uma audiência pública para tratarmos sobre a situação atual do Instituto Bananeiras de Previdência Municipal, IBPEM. Haja vista que o parecer emitido pela Procuradoria do Ministério Público de Contas da Paraíba foi contrário à aprovação das contas anuais do governo do senhor prefeito Douglas Lucena Moura de Medeiros, relativas ao exercício de 2017, de autoria dos vereadores da oposição. Requerimento de número 17/2019, solicitando ao excelentíssimo prefeito do município e ao Departamento de Obras a manutenção do calçamento na via da integração turística, Hotel Eco Espaço ao conjunto Padre Leonardo, nesse município, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Requerimento de número 18/2019, solicitando à Energisa retomada nos serviços de implantação na rede elétrica em substituição às gambiarras na comunidade de Saboeiro, zona rural desse município, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Requerimento de número 19/2019, solicitando à Secretaria Executiva da Receita, no prazo de 10 dias, informações sobre os empreendimentos, condomínios, que a partir deste ano inicia o pagamento do IPTU por ocasião de fim de incentivo fiscal válido por 10 anos, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Requerimento de número 20/2019, solicitando ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 10 dias, informações sobre o número de servidores efetivos, seus cargos e suas respectivas lotações, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Requerimento de número 21/2019, solicitando o envio de indicação ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação em relação à instalação de torres de telefonia celular no distrito de Roma e Vila Maia, no município de Bananeiras, de autoria do vereador Pedro Batista de Andrade Filho. Requerimento de número 22/2019, solicitando ao deputado federal Efraim Filho empenho no sentido de viabilizar, junto ao governo federal, a habitação popular para as famílias em vulnerabilidade social residentes nesse município, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Requerimento de número 23/2019, solicitando ao deputado federal Efraim Filho empenho no sentido de viabilizar recursos para pavimentação de ruas no bairro Xando Lindolfo, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Requerimento de número 24/2019, solicitando ao deputado federal Efraim Filho empenho no sentido de viabilizar, junto ao governo federal, instalação da CONAB na região do Brejo, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Requerimento de número 25/2019, solicitando ao deputado Efraim Filho empenho no sentido de viabilizar, junto ao DENOX, perfuração de poço artesiano nesse município, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Requerimento de número 26/2019, solicitando ao deputado federal Efraim Filho empenho no sentido de viabilizar, junto ao governo federal, instalação, fornecimento de dessalinizador para poços existentes nesse município, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Requerimento de número 27/2019, solicitando ao deputado Efraim Filho empenho no sentido de viabilizar, junto ao governo federal, ampliação do pagamento aos beneficiários do programa Dom Helder Câmara, nesse município, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Requerimento de número 28/2019, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de um parque infantil na área externa da creche Donzinha Bezerra Cavalcante, bem como que seja aberto nos finais de semana, de autoria do vereador Pedro Batista Filho de Andrade. Requerimento de número 29/2019, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal que determine ao setor responsável que execute o roço da estrada que dá acesso ao sítio buraco até as limitações do município, bem como a limpeza das valas laterais, de autoria do vereador Pedro Batista de Andrade Filho. Requerimento de número 30/2019, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a Secretaria do Meio Ambiente que realize um mapeamento nas nascentes aquíferas ativas e inativas do nosso município, bem como elabore um plano de preservação e recuperação das mesmas, de autoria do vereador Pedro Batista de Andrade Filho. Projeto de lei número 02/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de projeto de arborização e paisagismo em futuros loteamentos e condomínios situados no município de Bananeiras, conforme especifica, de autoria do vereador Pedro Batista de Andrade Filho. Moção de aplauso de número 01/2019, a comunidade católica da Nossa Senhora
de Nossa Senhora da Conceição, do sítio Jatobá de Baixo, neste município, em virtude da comemoração por ocasião dos 36 anos de fundação da referida comunidade, autoria do vereador Ramon Moreira de Lima. Moção de aplauso de número 02/2019 ao senhor Tião Lucena pelo lançamento do livro Nos Tempos de Jornal, no próximo dia 16, no município de Bananeiras, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Moção de pesado número 01/2019 à família enlutada da senhora Maria Bem-vinda de Mendonça, pelo seu falecimento, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Feita a leitura do nosso expediente, o nosso secretário, solicito do nosso secretário que veja se temos quórum. Nove, 10 com o vereador Lenilson, que agora está presente. Então, temos quórum, senhor presidente. Então, nós recebemos um convite da Igreja de Cristo no Brasil, em Bananeiras, para o culto de posse do nosso amigo José Luiz dos Santos Filho. Ele que irá ministrar a nova igreja, ou a igreja em Bananeiras, e convida para no próximo dia 18 de fevereiro, próxima segunda-feira, às 19h30, na rua Lindolfo Grito, no conjunto Major Augusto Bezerra, em frente à Escolinha do Saber, para o culto de posse do amigo José Luiz dos Santos Filho, que irá coordenar os trabalhos da Igreja de Cristo no Brasil. Recebemos também comunicação do agrupamento do Exército Brasileiro, do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, mais precisamente da coordenação da Operação Pipa, que solicita algumas informações e que temos o prazo até, ou melhor, a Coordenação Municipal de Defesa Civil do município deverá enviar informações até o dia 28 próximo, com a finalidade de mantermos a Operação Pipa em nosso município. Informamos ainda que realizamos audiência pública na última terça-feira, audiência pública que tratou sobre as mudanças na rede municipal de ensino, mais precisamente a diminuição da multisseriação em nosso município. A Câmara promoveu o evento e que teve participação dos professores, da Secretaria da Educação, dos vereadores, de alguns pais de alunos, e que ao final pudemos pactuar algumas ações importantes e inerentes ao bom funcionamento das escolas de nosso município. Também informo aos senhores vereadores que em andamento encontra-se a reformulação do regimento da casa. O presidente da comissão, vereador Pedro Filho, nós já nos reunimos durante a semana para traçarmos algumas metas, e dentro do prazo estaremos aqui votando e aprovando as mudanças necessárias. Dentre elas, e aí pedindo a compreensão dos senhores, para que na necessidade de ausência das atividades da Câmara, que nós possamos fazer uma justificativa.
não apenas uma justificativa de se ligar para o presidente ou para a secretaria e avisar que não vai poder vir. Nós até entendemos que o vereador, todos nós, temos diversas obrigações, não obrigações pessoais, mas obrigações com o povo, que no dia a dia nos procura, no dia a dia nós estamos aí a prestar assistência às nossas comunidades. Em alguns momentos, em detrimento dessas assistências que nós prestamos, no horário da sessão nós deveremos estar em uma dessas atividades, mas que possamos encaminhar via ofício, via declaração, que não pôde estar presente por estar representando o parlamento em determinada ocasião. E aí nós seremos, sem dúvida, nós iremos acatar as justificativas. Agora não podemos, apenas porque choveu, um exemplo, e se choveu eu não tenho como sair de casa. Nós sabemos que em Bananeiras, em alguns trechos, até a rua Suzana Lucena alagava, não sei se ainda alaga, Antônio Marcos, mas não impede que nós saiamos de casa, pelo menos as chuvas que normalmente têm caído em nossa região, e que nós possamos estar presente nas sessões ordinárias da casa e quando pudermos também estar em todos os eventos de nosso parlamento. Declaro aberto o tema livre, convidando o vereador Gilson Rosário para fazer uso da palavra. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores, aos amigos aqui presentes assistindo a sessão. Boa tarde a vocês que estão em casa nos assistindo pela página do Facebook ou TV Câmara. Primeiro de tudo, parabenizar e explanar os frutos da bela audiência pública que nós estivemos aqui. Uma audiência a qual se fez presente o senhor secretário da Educação, aonde fez brilhantemente suas explanações, suas colocações, e que é merecedor do respeito e da compreensão de todos os vereadores, porque vai ser uma mudança drástica, vereador Antônio Marques, na deslocação dos alunados, né? Os alunos não estão acostumados com esse fato que vai acontecer no município, mas participamos e esperamos que dê certo, torcemos para que dê certo, porque quem ganha é o município, quem ganha é os alunos, quem ganha é os pais, enfim, quem ganha é toda Bananeiras. Senhor presidente, passa aqui ao meu segundo assunto, e aqui trago um tema muito importante, a qual a semana passada já trouxemos a essa Câmara, a respeito do parecer da Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba, a senhora Elvira Samara Pereira de Oliveira, a qual, em seu parecer, foi favorável à reprovação das contas do prefeito, e favorável, que eu digo favorável, favoravelmente baseados em dados técnicos. Da mesma forma, na manhã de ontem, nós tivemos a reafirmação do parecer da senhora procuradora no parecer do conselheiro Marcos Antônio da Costa, relator do processo de 061-39/2018,
a qual pede pela reprovação de contas do senhor prefeito. E em uma função que me cabe, como o tema livre, eu gostaria de que Vossas Excelências escutassem esse áudio e pudessem, a vocês que estão nos assistindo, prestassem atenção. E se, por favor, o controlista lá, se o som for baixo, ele possa aumentar. Tudo, senhor presidente, o relator vota no sentido que o egrégio tribunal pleno, os integrantes deste egrégio tribunal pleno emitam e remetam à Câmara Municipal de Bananeiras, parecer contrário à aprovação da prestação de contas do prefeito municipal, senhor Douglas Lucena Moura de Medeiros, referente ao exercício 2017. Declare o atendimento parcial às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal por Sua Excelência. Julgue irregulares as contas de gestão de Sua Excelência, relativos ao exercício de 2017 na condição de ordenador de despesas. Determine a restituição aos cofres públicos do município a importância de 33 mil, assinando-lhe prazo de 60 dias para que assim o faça. Multa de R$ 9.000, prazo de 60 dias para o recolhimento do valor desta multa. Determine ao atual prefeito, coincidentemente é o mesmo, a adoção das medidas cabíveis no prazo de 120 dias, visando regularizar sua gestão de pessoal, especificamente no tocante aos servidores que estão a acumular cargos e funções públicas ilegalmente, garantindo-lhes o devido processo legal, o direito ao contraditório e a opção pelo beneficiário da situação que lhe for mais proveitosa, devendo ser verificado pela auditoria no processo de acompanhamento de gestão também de 2019, alertando da possibilidade de refletir negativamente na prestação de contas respectiva, caso as providências não sejam adotadas. Determina a auditoria a verificação do retorno das despesas com pessoal aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, agora a que ser verificado no exercício de 2018. Ordena a formalização de autos apartados destes, com vista a que a apuração mais a miúdo da irregularidade relativa a pagamentos em duplicidades realizadas a servidores que receberam pagamentos simultaneamente nas folhas de pessoal ativo da Prefeitura e de inativos do IBPEM, durante o período de 2013 a 2018. Senhores e senhoras, isso é parte do relatório do senhor conselheiro Marcos Antônio da Costa, onde ele, baseado em muitos documentos aqui da Prefeitura, que foi a própria Prefeitura que alimentou os bancos de dados, foi a Prefeitura que forneceu esses dados, a qual comprova uma conduta totalmente inadequada a qual os políticos se respaldam. Nós temos aqui em Bananeiras, e isso me dói, me entristece, infelizmente nós estamos com a administração comprovadamente em documentos, a administração mais corrupta que já se existiu no município de Bananeiras. Não generalizo, porque sei que parte de meus amigos aqui, vereadores, fazem parte dessa administração, não vou generalizar, mas nós ouvimos o senhor prefeito dizer que sempre foi limpo, sempre lutou pela lisura, pela honestidade dentro do município, a qual, quando soube do acontecido, fez por onde terminar. Concedo sim, meu amigo vereador Pedro. Agradeço a Vossa Excelência pela concessão da parte. Prometo que serei breve e não tomarei mais que um minuto da fala de Vossa Excelência. Apenas, vereador Gilson, pontuar aqui que nós vivemos hoje essa relação política, nós temos uma relação
tanto quanto amistosa. Eu respeito Vossa Excelência, como respeito todos da oposição, mas julgo eu que nós devemos aguardar o fim desse julgamento, pelo Tribunal de Contas, que ainda não chegou ao seu apito final. E aí eu digo, o jogo só termina quando acaba, né? Não acabou ainda. Então nós temos esse parecer do Ministério Público, temos o parecer do relator e existiu um pedido de vistas. Eu estava acompanhando a sessão, vi a forma que ela procedeu até o seu término em relação a essas contas, e para que a gente não cometa equívocos, e esta Casa Legislativa ela tem uma responsabilidade imensa, porque a posteriori ela irá julgar essas contas. Nós somos o órgão julgador. O parecer e o que vir do tribunal é um informativo. Então, por isso que eu peço a Vossa Excelência muita serenidade e o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, para que a gente possa discutir essa matéria, trazer à tona após um parecer final. Acredito que não devemos nos precipitar em relação a este tipo de debate, até porque mexe com a vida de pessoas. O prefeito Douglas é uma pessoa de bem, um prefeito amigo, né, e que é um ser humano, e nós devemos respeitá-lo. Porque se esse julgamento for revertido e as contas do prefeito forem aprovadas, como é que fica a situação? Se as irregularidades do tribunal entender que são sanáveis, né? Então acredito que nós devemos ter cautela para discutirmos esse tema após esse julgamento. Agradeço a Vossa Excelência. Vereador Pedro, Vossa Excelência sabe do respeito que eu tenho a Vossa Senhoria, mas digo com toda franqueza, sem medo de errar, porque não só está englobado, vereador Pedro, não só na aprovação ou reprovação das contas do prefeito, não. E essa história, o que está em trânsito vai muito mais além. Vossa Excelência, ainda bem que assistiu, Vossa Excelência escutou o senhor relator falando que há crimes que estão na esfera civil, crimes comprovados. Vossa Excelência escutou que o relator falou que veio aqui no município de Bananeiras fiscalizar, e 4 pessoas daquelas 75 que supostamente teriam devolvido dinheiro, nunca nem viram o dinheiro em duplicidade. Vossa Excelência ouviu ele falando que essas pessoas, há indícios fortes de que usaram os nomes delas para que recebesse dinheiro, já que as mesmas foram indagadas e disseram que nem sabiam desse assunto. Vossa Excelência também escutou o senhor relator falando que o prefeito se adequasse aonde foi encontrado nessa fiscalização pessoas que recebem BCP, recebendo da prefeitura. O relator também cita há pessoas, indício que pessoas receberam sem trabalhar. E aqui eu pergunto, vereador Antônio Marques, quantos agricultores, quantas pessoas sofridas do nosso município não têm o seu Bolsa Família cortado injustamente? E aqui em nosso município se dá emprego, se dá dinheiro a pessoas que recebem um benefício que só o governo... Pois não? Posso? Pode sim. O vereador que conclui, que já passou 2 minutos. Eu encerro minhas palavras aqui agradecendo a todos os presentes e na próxima oportunidade, nobre vereador Douglas. Com a palavra, na ausência, estava escrito o vereador Nicodemos. Ele não está presente. Eu faculto a palavra ao vereador Ramon Moreira de Lima. Senhor presidente, senhores
vereadores, sempre muito bom poder compartilhar com todos a nossa atuação. E neste momento nós estamos recebendo bênçãos divinas, vereador Pedro Batista, pelas chuvas caídas nos últimos dias nos municípios da Paraíba, em especial no município de Bananeiras. Vereador Antônio Marques. Registre-se que os agricultores, vereador Douglas Bubu, se encontram num momento de felicidade, porque muitos iniciam o plantio no momento em que o preço dos alimentos já despontavam para um valor elevado. E as chuvas, elas, vereador Nicinho, trazem alegria tanto para o homem do campo, como também para o homem da cidade. De modo que precisamos nos alegrar também com esse momento que é importante para a vida dos agricultores, como também, vereador Marcelo, para a economia da nossa cidade. Vereador. Eu ouço o vereador Douglas Andrade. Apenas agradeço a parte, mas me acostar à sua fala, tema muito relevante para o município, porque nós passamos por um período de estiagem muito severo, mas faço uma cobrança, também faz parte do tema trazido, porque os agricultores, com as chuvas, estão querendo o corte de terra. Então, através do tema livre, usando a parte que Vossa Excelência me concedeu, venho cobrar que os cortes de terra, o planejamento da Secretaria de Agricultura, seja trazido para a Câmara para nós sabermos por onde vai começar e por onde vai ser concluído. Então, agradeço a parte, Vossa Excelência. Muito obrigado. Importante a colocação, o pedido, a vigilância do vereador Douglas Andrade, para que a Prefeitura intensifique o trabalho de corte de terras da nossa comunidade rural. Tive notícias que essa semana agricultores do sítio Goiamunduba, do sítio Gruta da Luzia, do sítio Gamelas, e os tratores já se dirigiam para a área do sítio Cajazeiras. De modo que os serviços estão sendo realizados, e isso é importante porque fomenta a nossa economia. Bem como o vereador Douglas Andrade, é importante que a Secretaria traga a essa Câmara essas informações, porque aqui chegando, essas informações elas saem de números de gestão apenas para que sejam transparecidos para esta casa, que é a Casa do Povo de Bananeiras, que seja dado ampla transparência a esses serviços que já vêm sendo realizados. Eu ouço o vereador Pedro Batista de Andrade Filho. Agradeço a Vossa Excelência pela concessão da parte. Apenas para me acostar a Vossa Excelência, é muito importante, nós vínhamos num período de seca extenso, e essas chuvas caíram do céu definitivamente. Elas vieram de uma forma especial, num período que nós estávamos passando de dificuldade, mas com elas também vêm os transtornos. E eu fui acionado por duas comunidades, a comunidade do Sítio do Buraco e a comunidade de Canabrava, que devido às chuvas, as estradas, por não ter escoamento de água, elas ficam alagadas. E com isso dificulta em relação ao transporte. O Sítio do Buraco, mais especificamente, eles têm uma produção lá de verduras, e aí tem dificuldade para escoar a produção. E de toda sorte que eu faço esse pedido aqui, já existe um requerimento na casa, mas acredito que essa semana nós vamos são bênçãos do céu, as chuvas vão vir novamente, mas os transtornos vão acontecer, e já vou me antecipar, se tiver alguém ouvindo aqui, ou se existir algum portador, que possa solicitar ao pessoal da Prefeitura que faça uma intervenção ali, abrindo as galerias no Sítio do Buraco, bem como em Canabrava, para que a população não sofra tantos transtornos com as chuvas. Muito obrigado. Agradecer a fala do líder da nossa bancada, o vereador Pedro Batista, que traz comentários enriquecedores também à nossa fala. E as chuvas, elas naturalmente danificam as estradas. Mas, nesse momento, se
o município resolver fazer alguma intervenção, nós vamos criar ainda mais transtornos para as comunidades. Precisaremos, vereador Paulo Brito, de um tempo firme de sol por mais uma semana, para que a máquina já possa ir realizando alguns serviços nas comunidades que ficam mais prejudicadas devido a essas últimas chuvas. Falando em chuvas e da alegria dos agricultores, um tema muito debatido na casa, nas redes sociais, foi a rua Suzana Lucena, lá no conjunto Arlindo Ramalho. E era um assunto recorrente, seja aqui, seja nas redes sociais, seja no campo político, seja no campo social, enfim, foi um assunto amplamente debatido. Nós tivemos chuvas torrenciais, acredito que no domingo, por toda a tarde, tivemos também no dia de ontem, e o vereador Antônio Marques já nos informava que pequenas poças de água, e aí é uma questão somente de ajuste, mas sem trazer nenhum tipo de transtorno para os moradores daquela comunidade, que com as chuvas que caíram, com certeza teriam suas casas inundadas com as águas advindas das chuvas. Lamento somente de não contarmos com a mesma divulgação da realização de um serviço que está garantindo conforto, comodidade para as pessoas que lá residem. E é muito bom, Nicinho, saber que a intervenção que foi feita já surte efeito e melhora a qualidade e a vida das pessoas daquele conjunto, que precisará de outras intervenções. Até porque, como já foi feito o estudo topográfico, que é o primeiro passo para uma obra daquela importância, outras ruas também serão necessárias receber o benefício. Mas o calo no pé, aquela que estava enfrentando uma série de dificuldades, agora, para nossa satisfação, já não tem mais o tormento, vereador Paulo Brito, o medo da chuva. Agora os moradores da rua Suzana Lucena podem dormir com tranquilidade, curtindo o frio, o clima ameno de Bananeiras. Temos que fazer esse registro por dever de justiça, foi um assunto amplamente debatido, divulgado, cobrado, e que agora os moradores recebem esse benefício, que é tão importante para os moradores, como para todos nós aqui da casa, que tratamos desse tema. Por fim, fazer um relato, e aí parabenizar a atuação de todos os vereadores nesta casa. Todos sabem da minha postura, seja de respeito com a bancada de situação e também de oposição. Todos nós temos o nosso papel, institucional inclusive, importante para a democracia. Hoje o vereador Gilson trata um tema que merece ser debatido na casa, que nós precisamos tratar, que nós precisamos dialogar, debater. E o vereador Pedro Batista, com a serenidade também que lhe convém, fala que isso é um procedimento. Assunto, inclusive, que falamos na semana passada. Nós temos que ter muita cautela para não sermos injustos com quem quer que seja. Com quem quer que seja. O processo está tramitando. Nós tivemos num conselho, num órgão colegiado igual ao nosso, composto, vereador Paulo Brito, por 7 conselheiros, o voto de um deles. O primeiro conselheiro a votar já pediu vistas para estudar melhor a situação que não aflige só Bananeiras. Nós estamos falando de situações semelhantes que vários municípios da Paraíba estão enfrentando. E para que nós não cometamos nenhum tipo de injustiça, é necessário prudência, cautela. O Tribunal de Contas realiza os seus procedimentos, está averiguando, vereador Nicinho, todos os procedimentos, fazendo uma apuração técnica para que nós, após termos a chancela do Tribunal de Contas, nós possamos debater com propriedade, com muita propriedade, os assuntos que são de interesse dessa casa. Até porque todos esses procedimentos estarão aqui para que nós analisemos e votemos também, vereador Nicinho. Cabe a essa casa o julgamento das decisões do Tribunal de Contas. Isso consolidado, inclusive já no campo
jurídico. Eu ouço o vereador Gilson Rosário. Eu lembro, vereador Ramon Moreira, que isso tudo está acontecendo, Vossa Excelência que fala em injustiça, isso tudo está acontecendo porque injustiça maior foi a que o município, foi a que o gestor fez com os funcionários de Bananeiras, a qual recolhe a parte patronal e não repassa para o Instituto, fazendo assim, colocando em risco a saúde financeira do Instituto Previdenciário. O maior injustiçado dessa história, com a aprovação ou com a reprovação das contas do prefeito, o maior injustiçado hoje no município de Bananeiras são os funcionários públicos. São aqueles que precisam do IBPEM, da Caixa Previdenciária, que é a garantia de suas aposentadorias, suas pensões. A injustiça, nós escutamos no meio da rua quando um funcionário nos procura, que vai à Caixa Econômica Federal e não consegue obter o seu empréstimo consignado, porque o prefeito descontou da parcela do bolso do funcionário, mas não repassou para a Caixa. Injustiça é isso, nobre vereador. Injustiçado está sendo os funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Bananeiras. Muito obrigado. Agradeço a parte do vereador Gilson. Nós estamos falando de uma situação, o vereador trouxe outros temas, que também precisam ser debatidos e ninguém há de não tratar desses assuntos trazidos pelo vereador. A informação que tenho é que a Prefeitura de Bananeiras está rigorosamente em dia, na data de hoje, com todas as instituições bancárias do município, seja Banco do Brasil, seja Caixa Econômica. Informação que eu tenho é que existem duas contribuições. A patronal, que o vereador se referiu, que não é a contribuição do servidor. A patronal é a contribuição do ente, da prefeitura, do município. Com relação à contribuição do servidor, nós temos também, inclusive citado já no relatório do conselheiro, relator das contas, uma atualização considerável, 71%. Então, vejam que nós já temos dados concretos tratados pelo Tribunal de Contas da Paraíba, que encontra-se ainda sub judice e em análise. Nós temos que aguardar. A injustiça que eu falo, vereador Gilson, é que nós não politizemos um assunto tão sério. Nós vamos debater aqui na casa, que é uma casa política. Nós precisamos tratar, vereador Nicinho, desse assunto que é importante para essa casa, para os servidores, para o município de Bananeiras. E o vereador conclua. Mas nós não podemos nos utilizar de um assunto que é tão importante e do interesse de todos para fazer um debate político, simplesmente político, para desfavorecer qualquer pessoa que seja ou atacar quem quer que seja. É um assunto de interesse de cada um de nós, dos servidores e de Bananeiras. Vamos tratar da melhor forma possível. Em homenagem ao vereador Antônio Marques, que me lembra, nós estamos na hora do Ângelo, uma hora que costumeiramente o vereador estava se utilizando da tribuna e sempre fazia as suas orações. Agradeço a todos, desejando uma boa tarde, uma boa noite. Boa tarde e boa noite. Muito obrigado. Transfiro a presidência para o vereador vice-presidente Paulo Brito. Concedo a palavra ao vereador Kilson Raif Dantas, da Silva. Senhor presidente em exercício, Paulo Rocha de Lima, senhores vereadores aqui presentes, público que nos acompanham através da Rádio Web Câmara, através da TV Câmara, meus senhores, nós que fazemos e temos feito um bom debate, precisamos continuar a debater Bananeiras. Bananeiras que tem uma área territorial muito grande, 258 quilômetros quadrados, e que possuímos dentro do município
grandes aglomerados rurais, 3 distritos, um bairro grande, um complexo habitacional conhecido por Cidade Alta, e que todo debate, sendo bem feito aqui na casa, com certeza terá frutos positivos em benefício dos bananeirenses. Hoje eu trago, dentre os temas, um que no final do ano passado eu já trazia para a tribuna da casa, vereador Bill do Tabuleiro, que lá na sua região, mais precisamente na Xande Porteiras, vereador Gilson Rosário, nós fomos convidados e informados por vários moradores sobre uma situação, vereador Licinho, de uma estrada vicinal de vários anos de existência e que um morador residente às margens dessa estrada, vereador Marcelo, se achou no direito, numa estrada que já era servidão há décadas, se achou no direito, vereador Pedro Filho, que é advogado e conhecedor da legislação, de passar uma cerca e reduziu em 50% a largura, vereador Gilson, da estrada. E vários moradores, tenho certeza que o vereador Bill foi procurado também, acredito que o vereador Gilson Rosário foi procurado também. Vários populares nos procuraram com o objetivo de se resolver e remover a cerca colocada exatamente para prejudicar os usuários de uma estrada, servidão coletiva e de décadas de existência. E isso acontece na Xande Porteira, na divisa com o sítio de Aracatiá. E que, tomando conhecimento, solicitava ao setor competente da administração pública providências. E essa semana fui procurado novamente para que pudesse intervir e tentar solucionar o problema. Mas ouço com atenção o vereador Bill do Tabuleiro. Boa noite a todos. Inclusive, vereador, eles me procuraram, não só foi uma nem duas pessoas, porque era uma estrada e há muitos anos eu acho que não poderia fazer o que ele fez, porque até um carro pequeno dá trabalho para passar. Imagina um caminhão. Quantos não já foram lá e voltaram porque não tem condições de passar? E eu falei com eles, pedi que eles procurassem o Ministério Público, que era mais fácil de resolver, porque uma situação daquela não se faz. A estrada ficou muito pequena, e é uma estrada que passa vários carros, passa caminhão, inclusive para levar água na casa do povo, carro para pegar, quando se planta os inhame, que vai colher o inhame, não tem como os carros passar lá. E vamos ver se resolve o mais rápido possível, porque aquilo ali pode acontecer até uma tragédia. Eu digo uma tragédia porque a pessoa vai lá, quebra uma estaca daquela com o carro, o cara já vai, né? Essas coisas que não podem acontecer. Agradeço pela parte, vereador. Agradeço ao vereador Bill pela participação e dizer que o parlamento é exatamente isso. Nós ouvimos os anseios populares e nós temos, dentro da demanda que se aparece, tentar solucionar os problemas. E iremos, sim, vereador Bill, encaminhar expediente aos órgãos competentes. Já tratamos e quem deveria resolver o problema não está resolvendo. Quem deveria tomar o posicionamento e ir resolver a situação
não chama para si a Vereador. responsabilidade e, infelizmente, os prejudicados têm recorrido ao parlamento do município de Bananeiras. Ouço com atenção o vereador Ramon Moreira. Vereador, importante o tema que Vossa Excelência traz à casa, até porque é o que está afligindo a várias pessoas da comunidade. Está aqui o vereador Bill, que traz a demanda, o vereador Gilson dá sinal positivo de que realmente é um problema que afeta a comunidade. Eu não estou sabendo do fato, não, vereador Ramon Moreira. Mas é um problema que merece ser tratado. Inclusive, eu sugiro a Vossa Excelência, que solicite do município, uma verificação, não somente neste caso, mas nas principais estradas que cortam o município e são de responsabilidade municipal. Para que problemas como esse, que estão agora afetando lá no sítio Porteiras, não venham enfrentar os moradores de outros lugares. Está aqui, nós temos aqui um exemplo muito prático. Prefeitura, nas proximidades do Hotel Eco Espásio, vai ter sérios problemas quando for afastar as cercas para fazer o serviço de pavimentação daquele lugar. Várias pessoas avançaram. Isso não é um negócio de hoje, de muito tempo. E quando isso demora muito tempo, para que você desconstrua e mostre o limite, que é de 6 metros, qualquer estrada, qualquer rua, você vai enfrentar sérios dissabores, as pessoas não vão entender, enfim, você vai ter aí sérios problemas a ser enfrentado. Então, de modo que eu sugiro a Vossa Excelência, primeiro, que Vossa Excelência solicite do município que realize um estudo nas principais estradas do município de Bananeiras, para que nós não enfrentemos esse problema. E eu estou ouvindo Vossa Excelência dizer que as pessoas que deveriam tomar conta, isso que não sei, eu queria só que Vossa Excelência nominasse quem são, porque eu confesso que agora não estou entendendo. Eu só pedi porque Vossa Excelência está citando e deixando no ar de quem é realmente a responsabilidade. Então eu peço só que Vossa Excelência, que é sempre muito corajoso, não tenha o destemor de trazer um tema tão importante para casa, porque é um assunto hoje em dia tão importante para todos. Muito obrigado, Vossa Excelência, parabéns pelo tema trazido. Eu agradeço a participação do nobre vereador Ramon Moreira, e se prestou atenção na minha fala, e ele é inteligente o suficiente para saber quem de fato é o responsável, qual o setor competente de se resolver e tomar as devidas providências. Nada mais, nada menos do que o poder executivo do município. Não a pessoa do prefeito Douglas, mas a estrutura administrativa, que inclusive, vereador Ramon Moreira, já foi informada desde o ano anterior para que se tomasse as providências. Não foi apenas pelo vereador Kilson informado, foi informado também pelo vereador Bill, foi informado com certeza por moradores da região. Mas é mais uma situação que se toma conhecimento, que se tem conhecimento, mas que as providências esperam que caiam do céu. E nós, enquanto parlamentares, não podemos aceitar que a situação permaneça desta forma. Não é apenas a estrada da Xande Porteiras, são outras intervenções necessárias que muitas das vezes o setor competente, e aí os secretários, o próprio gestor, a estrutura administrativa toma conhecimento, mas muitas das vezes aguarda ou espera que aconteça um milagre. Ouço com atenção o vereador Pedro Filho. Vossa Excelência, eu estava ouvindo aqui atentamente a Vossa Excelência e concordo com suas palavras. O setor competente seria a Procuradoria do município, teria que entrar com ação devido ao esbulho, já que é uma estrada pública, não leva a uma terra de um particular, e sim uma estrada pública que todo mundo trafega por lá. Então, me acosto a Vossa Excelência dando ideia que esta casa solicite ao Poder Executivo que faça um levantamento dessas estradas, dessas vias públicas, servidões que foram fechadas, tiveram a sua plenitude, o seu funcionamento afetado, para que
procedam com as ações devidas. E aí o judiciário é competente para julgar esse tipo de causa. Muito obrigado. Agradeço vossa participação, já findando o meu tempo, finalmente. Apenas dizer que numa situação dessas, eu confio e acredito se nós, vereadores, nos juntarmos e tentarmos observar a situação. Porque encaminhar novamente uma solicitação para onde já se encaminhou e resposta nenhuma obtivemos, é a mesma coisa de não se fazer nada. Ouço com atenção e pedir ao presidente em exercício, vereador Paulo Brito, que nos conceda mais um tempo para ouvir o vereador Antônio Marques. Senhor, colegas vereadores, boa noite. Agradeço aqui, a princípio, logo a parte dado pelo nobre colega Kilson, mas essa questão de mobilidade é a questão baseada no direito de ir e vir, e principalmente as estradas que já são consideradas de servidão. Mas vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui já solicitado. Vejo aqui a rua Colégio Sagrado Coração de Jesus, que já não trafega um automóvel devido ser tão estreita. Vamos pegar outro exemplo. A rua lá da descida do hotel. Temos outro exemplo. A ladeira lá, detrás da igreja. Rua Eloy Farias, muito bem. E pior, alguns muros bem próximos aqui desta casa, em cima da calçada. É só eu me virar e vejo onde é esse muro. E o Ministério Público também não entra na briga. Certo? Não entra. Vamos pegar um exemplo aí. Vamos pegar um exemplo bem prático. Final de semana, caro colega Ramon. Final de semana a gente não consegue trafegar na estrada centenária do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. É fechado, é um condomínio. E a gente também nunca solicitou isso. Final de semana a gente chega lá no portão, tá lá o guarda, fechou e fechou mesmo. Então, e esta casa tomou providência? Até hoje nada. Então, tem que tomar isto como exemplo. Então, agradeço a parte, também agradecer ao presidente e uma boa noite a todos. Agradeço a participação dos senhores e apenas dizer que é um tema que merece nossa atenção e vamos sim, se preciso, fazer audiência pública, porque eu até passei despercebido que a universidade no sábado e domingo tem os portões fechados. Isso não pode acontecer porque ali é uma servidão, ali é um acesso para a cidade de Solânia, para o conjunto Edgar Santa Cruz, e vamos ter que se manifestar junto ao Ministério Público para, juntamente com o Poder Legislativo e o Poder Executivo, poder adotar as providências. Mas finalizando, senhor presidente, apenas registrar que o município de Bananeiras, a partir desta data, a partir de amanhã, irá receber o fomento do programa Dom Helder Câmara. A partir de amanhã, os agricultores beneficiários do programa, participantes do projeto Dom Helder Câmara no município de Bananeiras, irão receber um fomento no valor de R$ 2.400 para poderem fazer investimentos agropecuários e melhorar a condição de vida de nosso município. De forma que já entro na casa pedindo ao deputado Efraim Filho que possa, junto ao governo federal, poder ampliar o número de agricultores beneficiários do programa. Muito obrigado e agradeço a todos que nos ouvem nesse momento. Antes de devolver a parte ao presidente Kilson, dizer o seguinte com relação ao assunto de fechar uma estrada. Eu acho que a própria comunidade deveria se reunir lá, porque é uma pessoa e é uma comunidade inteira. Isso eu acho, vereadores da região, isso é um verdadeiro absurdo.
Entendeu? Lá em Roma teve um problema parecido com isso, a comunidade resolveu, de uma forma ou de outra resolveu. Mas eu acho que, através da justiça ou não, deveria resolver. Que isso é uma coisa muito pequena para se trazer ao município. Eu acho que isso é muito pequena. Se são várias pessoas, poderia chegar todo mundo lá e abrir, acabou-se, porque é um direito. Estrada, o espaço aéreo, pertence à União, às águas, os rios, todo mundo sabe isso, é um espaço da união do povo. Quer dizer, tem um exemplo aí, a universidade, como o ano passado foi polêmica aqui nessa casa, eu acho que a reitora, a diretora queria fechar até o acesso, um acesso que teve desde 1930, que é lá para o pessoal de Dinarte, e se travou aqui algumas batalhas e ficou um absurdo. Fez no final de semana um espaço que não é dele, porque ali é dinheiro do município também, aquele calçamento foi feito pelo município de Bananeiras, isso é uma coisa absurda, e ninguém se pronuncia através disso, né? Eu acho que os órgãos maiores que essa Câmara poderia também, o Ministério Público, o juiz, que são pessoas que têm interesse, que vê também, não é preciso se provocar porque realmente vê a coisa. Só que quando a coisa é do nível superior, aí fica difícil desse pessoal se meter também, né? Então eu devolvo a presidência ao nobre Quilson Dantas. Agradeço a participação do vereador Paulo Rocha. Concluído dentro do tempo regimental o nosso tema livre, declaro aberta a ordem do dia e convido o senhor secretário para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, senhor presidente. Projeto de decreto legislativo de número 01/2019 concede título de cidadão bananeirense ao senhor Nairon Barreto, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima. Requerimento de número 10/2019, solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal a adaptação ou construção de escolas modelos nos moldes de educação do campo em região da zona rural, de autoria do vereador José Nicodemos da Costa. Requerimento de número 11/2019, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde instalação de serviços do hemonúcleo neste município, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. E, por fim, moção de aplauso de número 02/2019, ao senhor Tião Lucena pelo lançamento do livro Nos Tempos de Jornal, no próximo dia 16, no município de Bananeiras, de autoria do excelentíssimo presidente, senhor Kilson Raif Dantas da Silva. Antes de conceder a fala ao vereador Ramon Moreira, peço ao senhor secretário que leia o parecer da Comissão de Constituição e Justiça relacionada ao título de cidadão bananeirense. Comissão de Constituição e Justiça e Redação, parecer de número 03/2019, projeto de decreto legislativo de número 01/2019, concede título de cidadão bananeirense ao senhor Nairon Barreto, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima. Relator foi o vereador Gilson Rosário da Silva. A proposição sob exame, recebida e numerada nesta casa como projeto de decreto legislativo de número 01/2019, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima, que concede título de cidadão bananeirense ao senhor Nairon Barreto, nos termos do artigo 54, 1, a linha A do Regimento Interno da Câmara, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação o exame dos aspectos constitucionais de juridicidade técnica legislativa das proposições sujeitas à apreciação da Câmara e de suas comissões. No caso, em análise, em relação à constitucionalidade material, bem como à juridicidade da matéria apresentada, afirmo que atende às especificidades das normas vigentes. Isto posto, e nada mais havendo que possa obstar sua tramitação nesta casa, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto em análise. Na íntegra, Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2019, Gilson Rosário, relator, Pedro Batista de Andrade Filho, membro, Ramon Moreira de Lima, presidente. Todos os votos favoráveis. Feita a leitura, concedo, se assim o autor desejar, o tempo regimental para apresentar o projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão bananeirense ao senhor Nairon Barreto, popular, conhecido por Zelezinho. Com a palavra, Ramon Moreira. Senhor presidente, senhores vereadores,
vereador Nicinho. Meu presidente, inicialmente é importante que nós discutamos sobre o projeto de cidadania. Vereador Paulo Brito, essa história de projeto de cidadania é uma invenção muito antiga, mas muito antiga mesmo. O Império Romano era uma entidade, um governo, que tinha boa parte do mundo sob seus domínios. Mas a sociedade grega, mesmo minúscula diante do Império Romano, era uma sociedade invejada, vereador Nicinho, porque era uma sociedade rica culturalmente. Tinha teatro, filósofos, cantores, instrumentos. As mulheres participavam ativamente do dia a dia da sociedade, dos movimentos culturais, políticos, sociais. Era uma sociedade, usando um termo atual, civilizada e avançada. E todos tinham vontade de fazer parte dessa civilização. Inclusive os romanos, que detinham o poder político, econômico e também territorial da antiguidade. E se tornar um cidadão grego era algo que trazia orgulho para qualquer pessoa. E várias sociedades recorriam à Grécia para serem reconhecidos como cidadãos gregos. E os gregos eram muito criteriosos quando da concessão dessa cidadania. Exigiam, vereador Nicinho, que a pessoa tivesse um imóvel, um empreendimento, uma casa no território grego. Que a pessoa tivesse também, vereador Bill, um bom relacionamento com a sociedade grega. Enfim, alguns requisitos para que a Grécia reconhecesse aquele cidadão como parte integrante daquela avançada civilização. Não quero jamais nos comparar à Grécia, até porque, vereador Paulo Brito, nos acho muito mais avançados. Mas faço isso só para mostrar que a cidadania é algo muito antigo e remonta, inclusive, vereador Antônio Marques, às nossas leis. E hoje nós estamos propondo a cidadania para um cidadão que achava eu que havia adotado Bananeiras recentemente. Aqui construiu sua casa, é conhecido por quase todos os comerciantes, restaurantes, pequenos restaurantes, bons restaurantes. É alguém que transita com facilidade na nossa cidade, já estabeleceu raiz e tem a grata satisfação de, por onde passa, divulgar Bananeiras de forma muito positiva, tanto que aqui já construiu a sua raiz e se tivesse perante a sociedade grega, ele já seria reconhecido como um cidadão grego, porque já tem a sua residência e estabeleceu o vínculo com a cidade. A nossa lei exige uma tramitação mais minuciosa. Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, recebendo inclusive parecer favorável do vereador Gilson Rosário, que relatou a matéria, já lida pelo vereador Douglas Andrade, secretário da Casa, e o Nairon Barreto, popularmente conhecido por todo o Brasil como Zelezinho, que apresenta o Nordeste não somente para o Brasil, mas para o mundo, destacando do nordestino a sua sagacidade, o seu espírito aguçado e também a força que tem o nosso povo. E esse grande artista nacional escolheu Bananeiras como sua segunda pátria e hoje nós precisamos reconhecer que o recebemos de braços abertos, de peito e coração abertos, para que ele se torne também um bananeirense de direito.
de fato, ele já se reconhece. Desde criança, e aí o Nairon Barreto fez questão de divulgar áudio, já tem uma ligação muito íntima com o distrito de Vila Maia, vereador Marcelo. Desde pequeno frequentava o engenho do senhor Mundinho. Tem várias histórias de convívio com aquela família e desde aquele tempo ele se identificou com Bananeiras, vindo a ser estudante do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros e agora volta para a nossa terra, escolhendo como o seu refúgio aqui tendo a sua casa. É um cidadão que tem condições para escolher, vereador Bill, morar em qualquer parte do mundo, vereador Paulo Brito. Mas foi em Bananeiras que ele resolveu estabelecer a sua morada e aqui é constantemente visto por todos nós, trazendo bons fluidos, alegria para Bananeiras e tenho certeza que será um grande divulgador dessa nossa cidade que tem belezas naturais, culturais e humanas que merecem e podem ser divulgadas por todo o país. De modo que eu peço aos vereadores o voto favorável a esta iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a apresentação do projeto de decreto legislativo pelo vereador Ramon Moreira, coloco em discussão. Os vereadores que desejarem se manifestem. Vereador Pedro Filho. Não havendo quem queira se manifesta. Senhor presidente. Vereador Douglas Andrade. Apenas parabenizar o vereador Ramon Moreira de Lima pela propositura, dizer que Nairon, vulgarmente chamado de Zelezinho, é uma pessoa que divulga nossa cidade, por todo canto que vai, diz que é aqui que quer estar quando se aposentar, inclusive já tem residência na cidade, então dizer que é uma pessoa irmã nossa, e com certeza agora será mais um bananeirense, deixará de ser bananeirado. Então, parabenizar e dizer que voto favorável à propositura. Vereador Antônio Marques. Senhor presidente, parabenizar o nobre colega, excelentíssimo senhor vereador Ramon, pela propositura, dizer do homenageado que não o conheço pessoalmente. Conheço o trabalho dele em parte, mas sei da sua preocupação e o carinho que tem por Bananeiras e, além do mais, de ter residência fixa aqui, ele é uma pessoa preocupada com o meio ambiente. Portanto, e para tanto, eu vou dar só um exemplo. Nós aqui tínhamos, nos anos 70, a diversidade de espécies de pássaros. E é tanto que hoje a gente tem lá, nas proximidades do condomínio, e até dentro do condomínio, um aumento significativo de aves de canto. A exemplo do canário da terra, onde ele sempre está trazendo e soltando lá, povoando aquela região. Infelizmente, muitas pessoas se aproveitam e o pássaro, ele, na sua inocência, não sabe o território e não sabe o perigo. E as pessoas estão lá colocando suas gaiolinhas e capturando os animais. Então, é isto que eu estou dizendo. E até uma preocupação para nós também, né? Então, parabéns ao excelentíssimo senhor vereador Ramon e parabéns ao homenageado. Mesmo sem conhecer, vai ser até um motivo de conhecê-lo pessoalmente. Isto com a graça de Deus. Obrigado. Com a palavra o vereador Pedro Filho. Inicialmente, parabenizar o vereador Ramon pela propositura, dizer que é justa. Nairon, ele já teve a oportunidade, se não me engano, na década de 60, 70, estudar aqui em Bananeiras, Colégio Agrícola Vital de Negreiros. Ele esteve por aqui
E em relação à questão ambiental, o vereador Antônio Marques está correto, eu posso atestar. Temos informações que ele vai nas feiras livres e compra esses pássaros que o pessoal pega ilegalmente e solta lá no condomínio Água da Serra, onde ele hoje tem a sua residência. Então, me acosto às palavras do vereador Antônio Marques e todos que me antecederam. Muito obrigado, senhor presidente. Feito, não havendo mais quem queira discutir, passaremos a votar o projeto de decreto legislativo 01/2019, que concede título de cidadão bananeirense ao senhor Nairon Barreto. Como voto o vereador Lenilson. Vereador Gilson Rosário. Favorável. Vereador Pedro Filho. Vereador Antônio Marques Batista. Favorável. Vereador Bildo Tabuleiro. Vereador Ramon Moreira de Lima. Favorável. Vereador Douglas Andrade. Favorável. Vereador Paulo Rocha de Lima. Vereador Marcelo Bezerra. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Convido o vereador Douglas Andrade da Costa para ler o requerimento 10/2019 de autoria do vereador Nicodemos Costa. Requerimento de número 10/2019. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência, na forma regimental e após ouvido ao plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando do mesmo a adaptação ou construção de escolas modelos nos moldes da educação do campo em cada região da zona rural. Esse é o requerimento. José Nicodemos da Costa, vereador. Regimentalmente, mesmo com a ausência do vereador, que esteve na Câmara antes do início da sessão, mas que, por motivos pessoais, não pôde estar presente neste momento. Sendo assim, passaremos a discutir o requerimento por aqueles que desejarem. O requerimento do vereador Nicodemos Costa. Vereador Pedro Filho. Analisando aqui a solicitação do vereador, apesar de ser um indicativo ao Poder Executivo Municipal, eu necessito de uma explanação melhor do que ele considera educação do campo. Porque, pelo pouco que eu entendo de educação, a educação é una. A educação que é oferecida para um aluno da zona urbana, ela tem que ser oferecida para o aluno da zona rural, e foi até tema de discussão, de debate aqui na última audiência pública. Eu, de forma alguma, quero desmerecer o requerimento do vereador Nicodemos, apenas eu necessito, para que eu possa votar, de uma explicação no que tange educação do campo. Eu tenho essa dúvida, e se um dos companheiros e um dos colegas vereadores souberem, eu fico aqui todo ouvidos. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Ramon Moreira. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência que abrisse Vossa Excelência abrisse uma possibilidade de que nós tratemos desse assunto com a presença do vereador Nicodemos, para que nós não cometamos injustiça com uma iniciativa dele. Eu acho que ele precisaria passar isso para que a gente... O conhecimento que eu sei é que a Escola do Campo é um projeto pedagógico que tem defensores no âmbito da pedagogia. Mas aí eu precisaria saber se esse é o entendimento que tem o vereador Nicodemos. De modo que eu pediria a Vossa Excelência que usasse do bom senso tão comum a Vossa Excelência e retirasse o projeto de pauta. Vossa Excelência tem competência e legitimidade para isso, para que nós votemos na próxima sessão com a presença do vereador Nicodemos. É um assunto importante, trata sobre a educação, algo que torna o assunto mais importante ainda.
de modo que eu pediria a Vossa Excelência o bom senso para a retirada de pauta desse requerimento para ser analisado na próxima sessão com a presença do vereador Nicodemos. Ainda em discussão. Vereador Paulo Rocha de Lima. Eu acompanho o vereador Ramon também, porque a escola do campo, se fosse uma escola de ensinamento agrícola, aí nós temos aqui uma universidade, aí seria uma coisa que nós temos em Bananeira, uma escola agrícola. Mas em ensino do campo, realmente não dá para a gente saber qual é realmente a função dessa escola, né? Porque uma escola agrícola, uma escola rural, uma escola ambiental, o ensino ambiental, melhor dizendo, seria diferente. Então, eu acho que só com a presença do vereador Nicodemos que ele pode explicar qual a verdadeira função da escola do campo. Ainda em discussão, vamos ver quem queira discutir. Apenas em relação ao posicionamento dos senhores, nós estamos tratando de um requerimento. Nós estamos tratando de um requerimento. Nós não estamos tratando de lei. A lei, ela tem que ser clara, objetiva, para não pairar dúvidas, não ter dúvida de interpretação. Mas um requerimento que pede a adaptação ou construção de escolas modelo nos modos de educação do campo, eu acho que o próprio requerimento ele é muito objetivo, é claro, e acredito que todos os senhores são capazes de fazer a devida interpretação. O que o vereador Nicodemos ele está querendo colocar é que, em virtude, aqui na universidade nós tivemos, eu não sei se ainda tem, mas dentro do curso de pedagogia tem a especialização do campo, escola do campo, que é aquela que se volta, não é aquela apenas localizada na zona rural, é aquela que se volta à aprendizagem também para a valorização do homem do campo. Então, o vereador Nicodemos esteve aqui na sessão, antes do início da sessão, ele saiu para resolver algum problema, não sei se informou aos colegas de bancada, e por ser um requerimento, não ser uma lei, é muito simples de se votar, ou aprova ou reprova. Não tem problema de deixar o vereador passar para vir explicar. Até eu compreendo a necessidade, se assim fosse do interesse. Se fosse do interesse. Mas é um requerimento, sim, objetivo, e que o vereador pode se manifestar favoravelmente, que eu acredito que todos aqui deverá votar favorável, mas eu ouço ainda a pedido do vereador Ramon Moreira. Não, presidente, porque aí a escola do campo, nós temos aí agora um novo ordenamento das escolas municipais. O vereador trouxe um posicionamento aqui na nossa audiência pública, depois ele inclusive se corrigiu, explicando melhor a sua situação. Ele foi incompreendido no primeiro momento, e depois ele pediu a palavra à Vossa Excelência e se fez melhor compreender. Então eu acho que é necessário, para que nós compreendamos melhor o requerimento, que ele se faça compreender nas palavras dele mesmo, de modo que não façamos uma tempestade num copo d'água. Vossa Excelência, como já disse, é um homem de bom senso, e eu tenho certeza que colocará o tema noutra oportunidade. Vereador Antônio Marques. Bom, não quero aqui discordar dos colegas, mas como Vossa Excelência falou, trata-se de um requerimento, e que requerimento é indicativo. Então, eu antecipo meu voto favorável, mesmo sabendo que quem vai decidir é o Poder Executivo. Então, ele vai se reunir junto com a Secretaria de Educação e traçar metas, ou então engavetar. Vai deferir ou indeferir. Então, eu concordo até que votemos, antecipo o meu voto favorável, certo? E, no demais, agradecer. Senhor presidente. Vereador Gilson. Senhor presidente, eu fui
a mesa de Vossa Excelência, só realmente para ter mais ou menos um pouco da noção. E acompanho o entendimento do vereador Antônio Marques. Nós sabemos que requerimento para o legislativo, a gente aprovando o requerimento, depois que aprovar, não vai, não cabe mais a nossa responsabilidade. Agora a lei não, a lei sim, né? O requerimento nós sabemos que nada mais é do que um simples pedido ao senhor prefeito. Aí cabe a ele botar em execução ou não. Eu acho que, bem, por mim, também já, como eu disse, sigo a mesma ideia do vereador Antônio Marques, não vejo problema nenhum em Vossa Excelência colocar em votação no plenário, já que é uma coisa que não nos cabe, depois de aprovado ou negado, resolver, e sim ao Executivo. Feitas as ponderações pelos senhores vereadores, ainda em discussão, não havendo quem queira, vereador Douglas Andrade. Não, só pedir também que seja submetido à votação, porque em outras situações nós já o fizemos da mesma forma, então peço que seja seguido o regimento dessa casa. Senhor presidente, eu Vereador Pedro Filho, para me acostar aos oradores anteriores, pedir para que Vossa Excelência coloque em votação o requerimento, porque eu acabei de procurar saber que tive a informação que essa escola ela trabalha os elementos do campo para ensinar as crianças. Utiliza esses elementos como ferramentas. Então, é uma proposta interessante e eu já adianto, nessa situação, com a explicação que eu tive aqui pela minha assessoria, eu adianto meu voto favorável. Eu gostei da assessoria. Feito as ponderações dos senhores vereadores, e como disse inicialmente, trata-se de requerimento, um indicativo desta feita ao Poder Executivo Municipal. Os nossos requerimentos podem ser destinados a várias instituições. Nós temos aí um leque de atribuições dentro da nossa federação, e o requerimento em questão, o 10/2019, ele solicita ao Poder Executivo Municipal. Então, não vejo prejuízo em se votar o requerimento no dia de hoje. Vota favorável ou contrário, de forma, se fosse, vereador Ramon, um projeto de lei que precisasse, e apesar de já ter tramitado, no caso do projeto de lei, nas comissões devidas, nós ainda estaríamos e atenderíamos a vossa solicitação se assim fosse se tratar de projeto de lei. Como se trata de um requerimento e que ainda passará pelo crivo do Poder Executivo, junto com a Secretaria da Educação, e colocamos em votação. O vereador que for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Transfiro a presidência ao vereador Paulo Rocha de Lima. Antes, informo aos senhores vereadores presentes que solicitamos a inclusão da moção de aplauso 02/2019 na ordem do dia, por ocasião do evento que acontecerá no próximo sábado, dia 16, patrocinado pelo vereador Ramon Moreira de Lima, e que, na ocasião, o Poder Legislativo poderá, assim, se for aprovado, entregar uma moção de aplauso ao nobre senhor Tião Lucena, com a presidência do vereador Paulo Rocha de Lima. Conceda a palavra ao vereador Kilson Danta para a apresentação do seu requerimento número 11/2019 e logo em seguida a moção de aplauso 2/2019. Senhor
Senhor presidente, senhores vereadores, retorno a esta tribuna desta feita para tratar da ordem do dia e com duas proposituras. A primeira, o requerimento 11/2019, que solicita à Secretaria Municipal de Saúde instalação de serviços do hemonúcleo aqui no município de Bananeiras. Todos nós sabemos da necessidade de doação de sangue. O sangue, a doação de sangue salva vidas em todo o mundo. Na nossa região, nós temos o hemonúcleo em Guarabira e que tem feito parcerias com os municípios para que o serviço possa acontecer no próprio município. Nós conhecemos o serviço do Hemocentro, por exemplo, onde o cidadão vai e faz a doação de sangue. O hemonúcleo coleta o sangue e destina as bolsas para que o serviço possa, assim, servir a população que necessita de sangue. Então, em Bananeiras, nós já fizemos, e aí, um trabalho voluntário, ao mesmo tempo voluntário do nosso amigo Barrinha. Ele tem trabalhado também para poder viabilizar este serviço aqui em Bananeiras. Sendo assim, nós estamos apresentando esse requerimento para endossar a solicitação e podermos, em parceria, oferecer os serviços aqui no município de Bananeiras, que temos dezenas de doadores residentes no nosso município. A moção de aplausos, assim como já me referia, Tião Lucena é um cidadão bananeirado. Não sei se já votamos título de cidadania, acredito que ainda não. Ele reside em Bananeiras há alguns anos, é escritor, é jornalista e tem dentro dos seus comentários, de suas matérias, tem dedicado algumas delas a falar bem de Bananeiras. Não é apenas falar, é a falar bem de Bananeiras. E isso tem possibilitado que leitores venham a Bananeiras visitar, investir e até morar, em virtude da divulgação feita pelo jornalista e escritor Tião Lucena. Desta feita, por ocasião de ter escolhido Bananeiras para no próximo sábado lançar o livro Nos Tempos de Jornal, a Câmara de Bananeiras aprecia neste momento uma moção de aplausos em consideração pelos trabalhos realizados na divulgação da cidade de Bananeiras. Assim, senhor presidente, colegas vereadores, peço a compreensão dos mesmos para que vote favorável às duas proposituras, que, sem dúvida, a primeira terá um serviço de grandeza oferecido ao nosso povo, não apenas de Bananeiras, mas a toda a sociedade, e o segundo que irá homenagear o escritor e jornalista Tião Lucena. Muito obrigado. Moção de aplauso e requerimento do vereador Kilson Raive Dantas. Presidente. Vereador Moreira de Lima. Presidente, só parabenizar o vereador Kilson Dantas pelas duas iniciativas, são importantes e não tenha dúvida de que votarei favorável. Parabéns ao vereador. Vereador Douglas. Também parabenizar o propositor, vereador Kilson Dantas, apenas me referi ao requerimento sobre o hemonúcleo. Se trata de um serviço essencial para quem realmente está precisando de uma doação sanguínea,
mas nós temos que ter cuidado porque a estocagem de material sanguíneo tem que ser feita de forma específica, né? Então a coleta poderia ser feita, mas para a coleta até o armazenamento se deve ser tratado esse material com um certo cuidado para que o sangue não seja contaminado, para que alguns micro-organismos não possam atingir esse material biológico. Mas, mesmo assim, eu corroboro e fico a favor de sua propositura, esperando que esse serviço seja implantado em Bananeiras para que nós não mais precisamos nos deslocar daqui para Guarabira. Aí em discussão, Senhor presidente, vereador Kilson Raif. apenas para informar o vereador Douglas Andrade que o serviço será feito pelo pessoal do Hemonúcleo de Guarabira. Apenas aqui funcionará como um posto, né, de coleta, e o armazenamento será feito, vai ser destinado para o setor competente. Aí em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, coloco em votação o requerimento número 11/2019. Vereador favorável, permaneça como está. Contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora a moção de aprazo. O vereador que estiver favorável, permaneça como está. O que não estiver, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Antes de devolver a palavra ao presidente, eu gostaria, presidente, de fazer um pequeno relato aqui sobre o dia de hoje. Com relação às discussões dos vereadores, os discursos, tudo bem que tem oposição em situação, mas eu acho que, como Ramon citou, que essas medidas que forem tomadas em sempre de tribunais, o tribunal seja de conta, o judicial, que o vereador primeiro aguarde ter mais responsabilidade. Por exemplo, o vereador Gilson acabou de citar, chamar de corrupto todos os prefeitos de Bananeiras. Por que, vereador? Você chamou todo porque ele foi o mais. Se alguém for mais, eu não posso ser sozinho mais. Tem que ter o intermediário e o menos. Então, eu acho que essas decisões têm que ser tomadas, mas primeiro aguardar as deliberações dos tribunais, para poder a pessoa realmente ter, digamos assim, pulso e poder se manifestar com relação, seja qual for o tipo de matéria, seja de qual partido, seja qual for o seu posicionamento de qualquer vereador. Então, eu espero que o presidente tome uma medida com relação a isso, porque não se pode ficar, digamos assim, taxando as pessoas por uma coisa que não aconteceu de verdade ainda. E com relação ao Instituto de Previdência Municipal, então, tudo que está lá, vereador, foi feito, não sei se você sabe, foi o próprio prefeito Douglas que tomou essas medidas, tanto de denúncia quanto das demissões. Então, eu espero que a partir de agora o vereador tem que ter responsabilidade para aquilo que está dizendo, porque jamais eu posso lhe chamar de corrupto se eu não tenho conhecimento de que Vossa Excelência é corrupto. Então, era essas as minhas explanações e devolvo a presidência ao vereador Kilson para que possa concluir a sessão. Senhor presidente, fico na obrigação de lhe pedir uma parte para que possa... O vereador Gilson, regimentalmente não é permitido, mas como o vereador Paulo, da bancada de situação, fez uso, eu concederei 2 minutos a Vossa Excelência para se manifestar, pedindo aos senhores que, nesses casos de questão de ordem, se faz exatamente para tratar do que está estabelecido no regimento. Com a palavra, o vereador... Eu queria só dizer ao vereador Kilson que eu fiz a quantidade de presidente da Câmara, eu não fiz a quantidade de vereador. A quantidade de presidente da Câmara. O vereador Gilson Rosário. Como presidente, eu posso, como vocês também podem, fazer o pronunciamento. Senhor presidente, lhe agradeço demais. Nobre vereador Paulo, quando eu uso a tribuna, eu venho munido de assuntos e documentos. Vossa Excelência sabe que nós temos um prefeito no município de Bananeiras que foi cassado aqui em primeira instância por irregularidade
comprovadamente e com documentos que ele próprio apresentou ao Ministério Público e ao senhor juiz. Isso aí é fato. Não se caça quem é honesto. Quem usa da desonestidade na administração paga por isso. Nós temos em João Pessoa 2 pareceres. Vossa Excelência sabe que aqui no município de Bananeiras os funcionários estão lesados. Vossa Excelência sabe que aqui no município de Bananeiras se teve um desvio de mais de 700 mil reais em Bananeiras do IBEPEM, comprovadamente, com a devolução de quase 500 mil reais. Como é que alguém... Vossa Excelência poderia citar o nome das pessoas que... Como é que alguém faz esse desvio de dinheiro e depois devolve e não tem culpa? Vossa Excelência sabe quem é? Eu procuro... Quem está dizendo, então, quem deve saber é Vossa Excelência. É por isso que eu disse. Seria bom Vossa Excelência ser mais responsável e, na hora de fazer uma denúncia, leia as matérias, leia os jornais, procure ao vereador se informar. Gilson que conclua, o vereador Paulo. Não, eu só quero pedir desculpa, vereador nobre presidente, porque eu jamais estaria aqui nesse debate se eu não tivesse sido provocado. Eu ultimamente procuro só falar aqui quando estou na tribuna, estou devolvendo ao chamado que fui obrigado a fazer, porque o vereador Paulo me provocou a dar essas respostas. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a participação dos senhores. Como disse no início, vamos buscar seguir o que determina o nosso regimento. Eu sei que o debate e o questionamento e a manifestação feita pelos senhores de oposição de situação, em alguns momentos serão necessárias, em outros nós temos que dispensar. Então, não vejo necessidade de exaltação nesse momento, até porque, como já na fala do vereador Ramon Moreira, ele, quando esteve na tribuna, uma parte do vereador Pedro Filho, eles já colocaram muito bem a situação em questão. Informo aos senhores que no próximo mês de março nós iniciaremos as sessões itinerantes. Iniciaremos pelo distrito de Vila Maia, em data a ser confirmada, mas preferencialmente antes do dia do padroeiro daquele distrito. Não, algum vereador quer fazer algum encaminhamento? Não havendo nada mais a tratar, declaro em nome de Deus e do povo de Bananeiras encerrada a sessão ordinária de número 2236 do ano de 2019 da Câmara Municipal de Bananeiras. Boa noite.